Boa tarde, camaradas, todos que estão aqui acompanhando o nosso curso, quem está aqui dentro da sala de Meet, quem está acompanhando pelo YouTube não listado. Um prazer enorme a gente poder estar aqui para a segunda aula do curso nacional de formação, que a Centralidade do Trabalho está organizando, e, ao mesmo tempo, a gente poder trazer para vocês discussões que vão falar do processo da formação social brasileira e da Revolução Brasileira, certo? Como também em toda a América Latina. Tenho que dar alguns avisos, né? O primeiro é o de que muitos tiveram a dúvida de que precisam se inscrever a cada aula, né? E não é necessário inscrever-se a cada aula, ok? Tanto para o pessoal que está assistindo no não listado, como aqui dentro da sala, basta fazer uma única inscrição, você está no curso, tem que não esquecer de salvar o número do celular da Centralidade do Trabalho para poder entrar na lista de transmissão e estar, ao mesmo tempo, recebendo tudo, vários já fizeram isso. E aí o segundo aviso é o esclarecimento de que, como essa é a segunda aula, e dentro aqui da sala cabem 150 pessoas, nós colocamos o link da aula para os 150 primeiros inscritos, e hoje vai carimbar a segunda ausência de alguns. Então, a partir da terceira aula, pessoas que estão assistindo no YouTube listado vão ser os próximos a serem liberados para entrar nessa sala, diante da eventual desistência desses que não têm conseguido acompanhar o curso aqui pela sala de Meet, tá bom? Uma outra coisa importantíssima, aqui dentro da sala a gente controla todas as pessoas, nome completo, quanto tempo ficou na aula, etc. Aí no YouTube não listado, quem quiser, aí no chat, quem quiser, não é obrigatório, mas quer registrar a sua presença, põe um presente, né? Ou dá um oi, porque da última vez a gente acabou não recomendando isso e ficamos sem saber quem eram as 90, 95 pessoas que assistiram por ali. Mais ou menos a gente sabe porque conhecemos muitos alunos, né? Mas seria legal dar um oi, um presente, e para quem tem aquele nome assim disfarçado, colocar quem é, né? O seu nome, como você se inscreveu na aula. Bom, dito isso, eu acho que estamos juntos, planejei uma aula de 1h30, como sempre, e 1h30 para o debate. Ficaremos juntos das 17 até as 20. Bem-vindos a todos e vou agora compartilhar uma tela com vocês. Saudações revolucionárias também a todos que estão escrevendo aí no chat, né? E vou compartilhar uma tela onde eu tenho ali o roteiro da minha aula de hoje, considerando que todos aqui fizeram um esforço, né, muito grande para poder ter lido os 3 textos básicos, e eu tinha indicado também 4 textos complementares, e nos 3 textos básicos, são textos longuíssimos, um livro enorme do José Chazin, um livro enorme, um clássico do Florestan Fernandes, e um pequeno capítulo de livro do Carlos Nelson Coutinho, mas informamos ali quais eram as páginas, né? Digamos assim, que não deixasse de ler para a aula, espero que todos tenham conseguido, então minha aula vai considerar isso e, ao mesmo tempo, vai remeter aqui, né, para a nossa aula de hoje, a um conjunto de reflexões cujo roteiro vai nos guiar até a hora do debate. Quando chegar no debate, aí a gente repete aí as normas de como fazer as perguntas, lembrando a todos que não é só quem está aqui dentro da sala de aula que pode fazer as perguntas aqui ao vivo para a gente na aula. Tem uma equipe que vai selecionar as perguntas de vocês ali no nosso YouTube não listado, e vai ser transmitido para mim aqui pelo nosso grupo, e eu vou poder responder também. Então, façam perguntas também lá no grupo. O que a gente pede só é que, na hora que eu estiver dando essa 1h30 de aula, a não ser os presentes, né? Presente, oi, boa tarde, que a gente, durante a 1h30 de aula, não faça comentários sobre a aula, né? Isso normalmente vai tirar ou a minha atenção ou a de vocês, mas, encerrado 1h30 de aula, vamos fazer as perguntas que tiver que fazer, anota aí, já deixa digitado em particular, ok? Vou, então, iniciar, né,
a janela que eu vou apresentar a vocês. Só um instante. Vamos lá. Não, cancelar. Claro que nós treinamos tudo, mas agora não está dando certo, mas eu vou agora acertar aqui. Vou por a tela inteira mesmo. Ok. Só mais um instante. Rômulo, eu não sei por que na hora de apresentar agora não está aparecendo a minha, embora aberta, a minha aba do Word, tá? Mesmo que eu dê a tela inteira. Não aparece aqui. Vamos ver. Uma janela também não aparece. Vamos ver se uma guia, talvez uma guia. Também não. Só um instantinho, então. Vou tentar mais uma vez aqui, tá? O Word, a certeza que está aberto, aqui com a minha lousa. Vamos lá. Realmente, não está aparecendo. Vamos ver como é que eu faço aqui. Eu vou, então, falando sem antes aparecer, e daqui 5 minutos eu tento de novo. Pode ser? Vai entender o que acontece aqui na misteriosa, né, internet e, evidentemente, aqui também no nosso... Vou até mexer no texto para ver se não seria isso. Mas vamos lá. Depois, na edição, a gente tenta consertar isso. Ah, apareceu. Compartilhar. Vocês já devem aí estar vendo, eu deixei com uma letra grande, caso não esteja suficiente para alguém, abre o microfone e me fala, porque agora, embora eu esteja na tela aí de vocês, eu não vejo mais vocês, eu estou vendo a minha tela. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Afinal, se a gente está aqui num curso de formação brasileira, para que estamos? Né? Afinal, como definir o caso brasileiro? Como aprender o caso brasileiro? Né? É isso que mais nos importa nesse momento. Tá? Nós temos 4 textos para estudar hoje. O do José Chazin, que é uma tese de 600 e tantas páginas, e eu quero que vocês guardem muito a data em que foi escrita, em 1978, ou seja, num momento muito distante do que estamos agora, até mesmo antes da abertura de 79, antes do chamado fim da ditadura, em 84, 85. Tá? Aqui eu estou recebendo uma mensagem de que o banner cortou o texto, né? E que, então, se pode tirar. Acho que sim, Ana, acho que tranquilo, tá? Vamos ver se eu consigo olhar isso aí. Ana, fala comigo aqui mesmo pela própria aula, se for o caso, perfeito. Ok, então vamos lá. Volto para lá, por aqui. Então, vejam, eu vou me centrar muito no texto do José Chazin, do Florestan Fernandes, mas, no caso do José Chazin, que é essa tese sobre integralismo de 1978, que eu dei a parte final para que fosse lida, a própria parte final é muito grande, então eu selecionei também páginas ali. O Carlos Nelson Coutinho tem um texto que está como complementar e que o Chazin cita o tempo todo aí nesse texto de 78, que é um texto de 1967 do Carlos Nelson Coutinho, um texto muito antigo, onde ainda ele era lucachiano e ainda estava no Partido Comunista Brasileiro. Tá? Depois, há um texto, que é o que eu coloquei como texto principal, do Carlos Nelson Coutinho, já é de 1989. E ele já está defendendo a democracia como valor universal, socialismo democrático, e já está no PT, já passou pela fase do eurocentrismo dele, né? Do eurocomunismo, e, digamos assim, de um reformismo que o levou realmente a questionar a própria proposta comunista. Tá? Então, o texto que está no Chazin é esse de 67, claro, obviamente, porque o texto é publicado em 78. E esse de 89 é o que eu passei uma parte, um capítulo para vocês lerem, onde ele fala de uma via não clássica do capitalismo para Caio Prado Júnior. Uma explicação importante, mas com um pecado ao final do texto, que depois comentaremos.
E o do Florestan Fernandes. Nós estamos de posse aqui nessa aula do texto mais importante, considerado o mais importante de Florestan Fernandes, né? Digamos assim, toda a sua obra, que se chama A Revolução Burguesa no Brasil. Atenção, não é o título do livro, não é A Revolução Brasileira, é A Revolução Burguesa no Brasil. É importantíssimo que vocês saibam, porque essa edição não está redigida de uma forma que ficou claro, a não ser em notas de rodapé muito pequenas, que do capítulo 1 ao 5, que eu não coloquei como obrigatórios, eles foram redigidos em 66. Aí ele vai para o Canadá, ele vai, na verdade, né, ficar exilado no Canadá, e em 1975, quando ele está voltando para o Brasil, o capítulo 6 e 7 são escritos, né, ali em 1975. Então, tem 9 anos de diferença, e costuma-se dizer que é nesse capítulo 6 e 7 que Florestan se torna um marxista de verdade. Antes disso, ele misturava muito Weber, Durkheim e Marx. Ele fazia uma miscelânea como sociólogo. Então, o capítulo 7 é o que nós, né, solicitamos que vocês lessem. Ainda assim, era um capítulo grande, mas era importante. Os textos base sobre os quais o Chazin, o Florestan e o Carlos Nelson Coutinho, eles constroem suas análises da formação do modo de produção capitalista para avaliar o caso brasileiro, o mais importante é esse livro do Lenin, O Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, cujo subtítulo, que todo mundo esquece, é O Processo de Formação do Mercado Interno para a Grande Indústria. E é um texto de 1899. Tá? Esse texto foi fundamental para que marxistas do século XX pudessem entender a formação do processo do modo de produção capitalista fora dos casos clássicos, portanto, fora do caso inglês, fora do caso francês e fora do caso estadunidense, ok? Além desse livro ser muito importante para os 3 autores, para o Chazin em particular, ele acrescenta com destaque esse outro importantíssimo texto do Marx, que é escrito em 1875, A Crítica do Programa de Gotha, que vai, né, traçar todo um programa e uma crítica do Marx a esse programa do Partido Operário mais avançado daquela época, que estava na Alemanha. O Capital de Marx, trechos que vocês na leitura perceberam, que o Chazin cita muito em relação a essa questão da confecção do modo de produção, e do Engels, as guerras camponesas na Alemanha. Ele cita muito Lukács também, mas isso no aspecto específico da formação do modo de produção capitalista. Pronto, então estamos apresentados aqui sobre os textos de hoje que vocês tentaram aí fazer o possível para dar conta. O que nós vamos estudar na aula de hoje? Tá? 2 coisas. Os casos típicos, aquilo que é o normal de casos da objetivação do capitalismo, ou seja, da formação do modo de produção capitalista. E a segunda questão que nós vamos estudar é, principalmente, o problema das formas atípicas, as formas particulares da formação do modo de produção capitalista, ou seja, nós vamos estudar o Brasil. Tá? Quando pensar o Brasil, dá uma pensada também em toda a América do Sul, pelo menos. Tá? Mas foca no Brasil. Uma forma foi típica de objetivação do capitalismo, aquela forma clássica, fundamentalmente Revolução Inglesa, Francesa e Revolução Americana, e as formas atípicas, né, vão se dar não só no Brasil, mas também na Alemanha e na Itália. Tá? Portanto, vou fazer aqui um referencial muito simples, tá? Que com certeza você já trabalhou de uma forma muito objetiva, fazendo leituras, ou assistindo filmes, ou assistindo aulas de história, embora poucas pessoas hoje nas aulas de história, para quem frequenta, né, em ensino médio, pelo menos, tratem bem desses casos referenciais exemplares, que é a forma como Marx sempre trabalhou para analisar alguma coisa teórica historicamente. Então, não se esqueçam, olha, ainda era ali no século XVII que nós estávamos com a primeira revolução
burguesa, a primeira revolução que instaura o modo de produção capitalista e que é pioneira, que é a Inglaterra. Está longe, século XVII, mas estamos no XXI. Em 1776, né, portanto, ali já no século XVIII, né, nós temos o caso clássico, a via clássica, com particularidades, evidentemente, mas assemelhada ao caso inglês e ao caso francês, especialmente ao caso francês, porque logo em seguida também, aqui no século XVIII, está a França. Então, tenham essa referência histórica no início dessa aula. Uma via clássica são esses 3 países, nenhum mais, e ainda com os Estados Unidos com algumas particularidades. Tá? A via prussiana, que vem da unificação da Prússia em Alemanha, e a unificação nacional é um típico processo capitalista, já acontece, não é nem no 17 e nem no 18, já é no século 19. Portanto, quase 200 anos após o caso inglês e quase 100 anos após o caso estadunidense e francês. Então, guardem isso, porque isso é a coisa mais importante para a gente avaliar aqui o caso prussiano, tá? Alemanha, Prússia. A unificação italiana, da qual nós falaremos muito pouco, mas é importante que você saiba que ela não aconteceu junto com a unificação da Alemanha. A Itália foi mais atrasada, demora mais ali uns 20, quase 30 anos também no 19, ok? E também a via prussiana, digamos assim, gera casos atípicos de formação do capitalismo, como ideologias políticas oriundas dessa formação econômica, que são o nazismo e o fascismo. Então, o nazismo, como a gente sabe, na Alemanha, e o fascismo na Itália, e que tende, né, depois a ser compreendido apenas nos seus aspectos econômicos, apenas nos seus aspectos políticos, e se esquece que a origem econômica dessas ideologias são casos atípicos de formação de um modo de produção e não simplesmente um rótulo que a gente coloca em alguns governantes. Guardem isso. Então, via clássica, via prussiana, e agora uma via de transição, muitas vezes foi chamada de via prussiano-colonial, principalmente no Brasil. O que foi isso? Foi uma categorização transitória para chegar no caso brasileiro. E quem é que chega no caso brasileiro com a denominação via colonial como referencial exemplar? É o filósofo José Chazin, que vai, então, estudar um caso atípico específico, que é o integralismo. Só para vocês entenderem como, né, o integralismo acaba sendo sempre tratado como se fosse um fascismo brasileiro, mas há algumas questões importantes e exemplares que nós vamos poder falar aqui. Feito esse pequeno resumo, vamos ao que interessa. Nós vamos direto à via colonial, ok? Que, para a partir dela, né, indo direto na definição que José Chazin, o autor dessa tese, né, sobre a via colonial, nós possamos entender as outras 2 vias. A chamada via clássica, sem aqui ficar desdobrando demais historicamente, porque nós vamos hoje estudar a via colonial. E, claro, a via prussiana, como tem muito a ver com a colonial, será citada algumas vezes. Então, eu fiz aqui para nós excertos de textos e esse roteiro, tal qual será a minha aula, vocês acompanharão aí também na tela, ou quem estiver eventualmente assistindo posteriormente, tá? Eu estou aqui localizando página para você que está com o texto aí aberto, se quiser ir anotando também, mas o mais importante é a reflexão que a gente vai fazer aqui. A leitura você já fez, sugiro que retome após essa aula, tá? O Chazin, portanto, citando o Carlos Nelson Coutinho, na página 639, ele diz assim: dito no espírito da problemática das formas particulares, guardem isso, tá? Formas particulares de objetivação, como é que se tornam concretas, tá? As formas capitalistas, ok? O modo de produção capitalista, que nos informa e das quais estivemos falando há pouco, ele já está na página 639, ele cita o Carlos Nelson de 1967. O Carlos Nelson, ainda aí comunista, né, e sem ter o adesismo
àquela ideia de autonomismo operário, e muito menos estava no PT, e muito menos também tinha abandonado uma reflexão lukáciana, tá? Então, ele diz assim, o Carlos Nelson, aqui está a principal definição do que nós vamos entender depois por via colonial, tá? No Brasil, bem como na generalidade dos países coloniais ou dependentes, então imaginem aqui a América Latina, a evolução do capitalismo não foi antecedida aqui por uma época de ilusões humanistas, como lá no Iluminismo, lembra que a gente falou lá passada, e de tentativas mesmo utópicas de realizar na prática o cidadão e a comunidade democrática. Lembra? Aquelas bandeiras da Revolução Burguesa e Iluminista. Os movimentos nesse sentido, ocorridos no século passado e início desse século, então, ocorridos no século XIX e no início do século XX, foram sempre agitações superficiais, sem nenhum caráter verdadeiramente nacional e popular. Então, não foi uma burguesia nacional e popular. Subindo. Aqui, no Brasil, a burguesia se ligou às antigas classes dominantes, operou no interior da economia retrógrada e fragmentada. Então, vejam já aqui o regressivo da nossa burguesia. Quando as transformações políticas se tornavam necessárias, elas eram feitas pelo alto. Gravem essa expressão, reforma pelo alto, sem participação do povo. Ele vai explicar, olha, através de conciliações e concessões mútuas, sem que o povo participasse das decisões e impusesse organicamente a sua vontade coletiva, assim como diz nos termos do próprio Carlos Nelson Coutinho. Em suma, o capitalismo brasileiro, ao invés de promover uma transformação social revolucionária, o que implicaria, pelo menos momentaneamente, a criação de um grande mundo democrático, contribuiu, em muitos casos, para acentuar o isolamento brasileiro, a solidão brasileira e a restrição dos homens brasileiros ao pequeno mundo de uma mesquinha vida privada. Então, esse é o Carlos Nelson, crítico do texto de 1967. É um texto muito legal, tá? Que daqui a pouco a gente vai citar um pouquinho o Oswald. Deixa eu só tirar um pouquinho aqui da tela para eu mostrar para vocês, tá? É uma edição antiga, você encontra em sebos, literatura e humanismo, e eu indiquei na parte 2 para vocês como texto complementar, a parte em que ele fala do Graciliano Ramos, tá? Vocês vão ver a ligação com a literatura brasileira. Voltando agora para o nosso A Lousa do Word. Bom, então, diante disso, nós estamos entendendo que o capitalismo, né, brasileiro, ele já se liga às classes anteriores dominantes e é retrógrado, tá? O Chazin, na página 639, vai dizer já uma comparação entre Itália, Alemanha e Brasil. Estou indo direto nessa jugular, tá? Posto que o Brasil, tal como a Itália e a Alemanha, jamais conheceu a Revolução Democrática Burguesa, ok? Guarda isso, então. Brasil, Itália, Alemanha, jamais conheceram a Revolução Democrática Burguesa. A questão é saber o quê, então? É saber em que estágio de desenvolvimento ele se achava. Por volta das décadas dos anos 1920 e 30, quando aqueles outros dois países, Itália e Alemanha, de constituição capitalista também tardia, mas já se encontravam na sequência, vou grifar aqui, de uma rápida industrialização, na condição de... Agora vamos pôr em vermelho isso aqui. Isso é o mais importante da aula inteira. O que era Itália e Alemanha? Elos débeis de industrialização. Industrialização atrasada? Sim. Historicamente atrasada? Sim. Em relação a quem? A Itália, a França e a Estados Unidos. Mas eram elos débeis de uma cadeia imperialista e não da cadeia dependente do imperialismo. Está claro para vocês? Tá? Então, o Chazin tem aqui uma pergunta importante, né? Que está na literatura marxiana e marxista, que ele diz o seguinte, indagando de forma sintética, a esse tempo, em que ponto estava a objetivação do
entre aspas, verdadeiro capitalismo no Brasil. Verdadeiro capitalismo aqui entendido, grosso modo, para todos nós aqui na aula e na literatura marxista e marxiana, como o capitalismo que instaura o modo de produção, numa palavra, a industrialização. Então, quem que tem verdadeiro capitalismo? Quem tem já industrialização. Atenção, não é uma tentativa industrial ou outra isolada, que isso o Brasil teve antes de 1930. Pouco, mas teve. Mas verdadeiro capitalismo é quando se inicia e se dá conta de um processo de industrialização conduzido pela burguesia ou não, que vai ser o caso brasileiro. Aí o Chazin diz também, já fizemos algumas indicações a respeito, quando tratamos da via prussiana e buscamos distinguir, com a ajuda dessa, o particular próprio, gravem isso, vai pegando essa terminologia, o particular próprio, isso é marxiano, tá? Isso é lukáciano, isso é marxista. Procurar o particular próprio aos casos a que pertence o caso brasileiro, sugerindo, então, para ele o designativo de via colonial. Eu estou dando a vocês, então, aqui para reflexão, um texto de 1978, do filósofo José Chazin, tentando entender a constituição do capitalismo brasileiro e sugerindo, pela primeira vez na literatura brasileira, o designativo de via colonial. Tinha via prussiano-colonial ou só via prussiana. Ele designa como via colonial. Ele sugere, ele, enfim, faz a conhecer nessas páginas esse designativo. 1978, tá? Chazin tinha 41 anos, tá certo? Lembre-se que Chazin está naqueles autores da historiografia do silêncio ou da desqualificação no Brasil, ou seja, ele é desqualificado ou é silenciado a propósito de sua obra. Então, também é um dos motivos que a gente trouxe aqui. Assim como Florestan, em menor escala, assim como Carlos Nelson, em menor escala, mas em escala aqui, realmente, Chazin é o mais desconhecido, tá? Então, o que o Chazin trará de novo aqui no sentido de designar como via colonial? O Brasil é um elo débil, tal qual Inglaterra, tal qual Itália e Alemanha. Mas não é um elo débil da cadeia imperialista, não está abaixo do imperialismo inglês, não está abaixo do imperialismo francês, não está abaixo do imperialismo estadunidense, como estão Itália e Alemanha. Abaixo, mas concorrendo na cadeia imperialista. O Brasil é um elo débil de extração colonial. Veja, ele não está usando o termo dependente, aqui ele não usa em nenhum momento, vocês devem ter percebido na leitura, mas ele está aqui tentando dar a origem, a gênese, né? E, com isso, ele está, inclusive, analisando um autor e dando sua gênese e função social num elo débil, o Brasil, numa extração colonial. Está claro isso? Então, não esqueçamos. Há o elo débil aqui, né? Em vermelho, da cadeia imperialista, e há um elo débil de extração colonial, que é o Brasil, e, claro, casos particulares da América Latina. Até aqui tudo bem? Quero saber se está funcionando bem, se está dando para acompanhar, tá? Qualquer coisa, pode berrar aí, e vamos, porque a coisa tem um peso aqui de reflexão importante. Vamos lá. Bom, dito isso, então, agora eu vou a uma parte muito importante, né? O Chazin era uma pessoa muito ligada aos exemplos da literatura brasileira, né? Fazendo com que nós, que éramos do grupo dele, aprendêssemos muito. E aí ele faz uma pequena citação do Oswald de Andrade em Serafim Ponte Grande, onde o Oswald de Andrade, de uma forma mordaz, né? Está denunciando este atraso brasileiro, no entendimento aqui, né, do Chazin. Então, diz aqui o Oswald de Andrade, o movimento modernista, culminado no sarampão antropofágico, parecia indicar um fenômeno avançado. São Paulo possuía um poderoso parque industrial. Sarcasmo. Quem sabe se a Alta do Café não ia colocar a literatura nova rica da semicolônia ao lado dos custosos surrealismos imperialistas? Eis, porém, que o Parque Industrial de São Paulo era um parque de transformação, com matéria-prima importada, às vezes originário do próprio solo nosso, Macunaíma. Tá? Então,
Dito isso e fazendo essa colocação, o Chazin faz a pergunta: quem será nessa rapsódia o herói sem nenhum caráter? Tá? E aí, ele, diante das palavras do Oswald, ele não consegue fugir à tentação de dizer, né? Não resistiu à tentação de dizer que, se a história se repete uma vez como drama, outra como comédia, a industrialização tardia da Via Prussiana, da Alemanha, é o drama. É o drama da miséria alemã, que não consegue realizar a revolução burguesa democrática e autônoma economicamente. Enquanto a industrialização hipertardia, então o Chazin entra com esta questão do tardio, é o da Via Prussiana, Lenin já falou, mas no Brasil é hipertardio. Então ele diz, enquanto a industrialização hipertardia da via colonial é a penosa comédia. Então, a Via Prussiana, o drama, a via colonial, a comédia. Como isso é muito citado na literatura marxista e marxiana, é importante, o Chazin aproveita essa deixa e traz essa característica. Tá? E que no livro Literatura e Humanismo, de 1967, do Carlos Nelson, que eu acabei de mostrar a vocês, é muito legal ler o livro inteiro, né? Porque guarda uma atualidade que depois ele abandona, mas aí são as opções que os intelectuais fazem e retrocedem da Revolução. Tá? Então, veja, de novo, Chazin, aqui tem coisas que eu cortei aqui na preparação da aula para vocês, mas há vários trechos onde ele cita o Caio Prado, vocês devem ter se sentido confortáveis com as citações, são várias páginas, 3 ou 4, e aí ele diz assim, de novo, o José Chazin. Tá? Eu destaquei isso porque é importante. Vamos encerrar aqui um primeiro terço da aula. É precisamente Chazin falando, num panorama dessa ordem, que principia a brotar o quê? Uma indústria no Brasil? Não, a industrialização brasileira. Abstraindo secundárias erupções anteriores, é apenas no bojo contraditório do auge concomitante desequilíbrio do sistema agroexportador que a industrialização brasileira, de fato, tem início. Está claro isso para vocês? Então, industrialização brasileira, 1930. Faz as contas. 1930, início que vai se consolidar de 45 a 64 e vai se consolidar mesmo depois de 64, já de uma maneira completamente associada ao capital estrangeiro, tá? Então, faz as contas, gente. 1930 no Brasil, 1870 na Alemanha. Parece que não está tão longe, mas acontece que no final do século XIX, a Prússia, tornada a Alemanha, ela ainda alcança uma possibilidade de autonomia econômica imperialista e se torna país imperialista que vai disputar na Primeira Guerra Mundial com França, com Estados Unidos e com Inglaterra. O Brasil, em 30, já perdeu o bonde do imperialismo, porque este imperialismo formado até o final do século XIX, para nossa desgraça, é o que domina até hoje, século XXI. Não entrou ninguém do 19 para cá na ordem imperialista. O caso do Canadá é específico, falamos em outro momento. Tá? E o caso japonês, fico tentada a falar, mas não falarei, que é a Revolução Meiji. Pode vir nas perguntas. Tá? Então, vamos lá. Pensemos, agora que estamos entrando no segundo terço da nossa aula. Tá? Pensemos aqui, nós, nessa sala de aula que nós estamos, lá no YouTube, não listado. O que é o concreto da particularidade prussiana e o que é o concreto da particularidade brasileira? Há diferenças? Há. Há semelhanças? Há. Quando eu vejo mais as semelhanças do que as diferenças, será que eu chego ao concreto de cada um deles? Porque, normalmente, os intelectuais, meus caros, é importante que vocês saibam, eles tentam achar algumas mediações que encurtem o caminho teórico. Então, eu não estou perguntando aqui o que é a teoria da particularidade prussiana e o que é a teoria da particularidade brasileira. Nós estamos aqui perguntando o que é o concreto pensado da particularidade prussiana após abstrações razoáveis. Eu vou fazer essa discussão aqui com vocês.
e o que é o concreto da particularidade brasileira. Tá claro, então? Primeiro terço da aula, problematizamos, entendemos via colonial, fomos direto a ela, estamos tentando entender a prussiana a partir disso e sabemos que não é igual à via clássica. Tudo isso para dar naqueles 4 projetos originais que a gente falou na aula passada, embora distintos e em, muitas vezes, desacordo com essas teses que o Chazin está apresentando aqui, que eram o Caio Prado, o Marini, o Jacó e o Sodré. Só para ligar com a aula passada. Vamos lá, pensemos. Questões que se assemelham no caso prussiano e no caso brasileiro. Isso daqui está fartamente tratado numa série de livros de vários intelectuais. Grande propriedade rural. Alemanha tem, Brasil tem. Reforma pelo alto. Sim, houve reforma pelo alto na Alemanha. O que é uma reforma pelo alto? É uma solução conciliadora no plano imediato que abre mão de algum poder político quando poderia tomá-lo, que é o caso burguês. E item B, que é uma reforma pelo alto? Ela exclui completamente soluções superadoras, exclui, portanto, soluções revolucionárias, exclui rupturas e não se alinha com as massas, se alinha com classes anteriormente postas, anteriormente aí no caso, à própria Constituição burguesa. Tá? Terceiro aspecto que tinha no Brasil e tinha na Alemanha, um desenvolvimento mais lento das forças produtivas capitalistas, ou seja, uma produção tardia, né? Um desenvolvimento tardio, enquanto você já tinha tido, em meados do século XVIII, a Revolução Industrial na Inglaterra, a Alemanha sequer tinha feito a sua unificação, e o Brasil muito menos, que só vai começar seu processo em 1930. E quarto, né? Outra questão que se assemelha, Brasil e Alemanha, o historicamente novo paga alto tributo ao historicamente velho. Isso é bem marxiano, tá? O historicamente novo é a burguesia. O historicamente velho é o senhor feudal. Os Junkers, no caso da Alemanha, os latifundiários aqui, né, donos de grandes terras, no caso do Brasil, na nossa herança colonial e monárquica. O historicamente novo é o capitalismo. O historicamente velho é o feudalismo. Está claro aqui? Questões que se assemelham, mais do que claro. Essas 4 questões, atenção, agora vamos teorizar um pouco. Enquanto generalidade, eu olho, né, numa generalidade para o concreto, para compreendê-los, eu tenho que fazer abstrações razoáveis. Então, essas 4 semelhanças são abstrações bem razoáveis para tentar entender a Alemanha e o Brasil. Entendam essa expressão abstração razoável. É difícil de entender. Se não entender tudo hoje, não tem problema. Mas será que nessas 4 semelhanças, tentar entender o Brasil, que está mais atrasado que a Alemanha, né? Só a partir destas 4 abstrações, os dois têm grande propriedade rural, fizeram uma reforma pelo alto, há um desenvolvimento mais denso das forças produtivas e o historicamente novo paga alto tributo ao historicamente velho. Será que, vou ler agora essa frase, como não correr o risco de tomar como mero modelo a via prussiana e perder, assim, justamente a concretude brasileira? Então, como que eu analiso a concretude brasileira? Voltando-me para o concreto brasileiro. E daí nós temos 500 e poucos anos de história e a Alemanha é secular. Então, são distintos países também por isso. Mas nem é isso que vai pesar mais aqui. Vamos lembrar de uma questão do Marx, tá? O Marx diz que um conjunto complexo tem determinações diferentes e divergentes. Eu sempre, quando vou explicar Weber para os meus estudantes na faculdade, eu pego essa frase do Marx. Por quê? Porque quando você vai numa linha contra-revolucionária burguesa de como entender o mundo, você elimina o diferente e o divergente. E você só vê a semelhança, aquilo que se assemelha, forma um modelo e vamos lá estudar a realidade. No caso do Marx, nós todos aqui dessa sala de aula temos que entender que um conjunto complexo aqui no sentido histórico, político, econômico, todos os seus desdobramentos,
tem determinações diferentes e divergentes. Então, o que entre Brasil e Alemanha é diferente e divergente, para a gente entender o Brasil não como um caso isolado, mas a partir do modo de produção capitalista posto no mundo. Porque não existe explicação para um país só. Existe particularidade de um país e sua singularidade. Ok? Então, guarda isso. O diferente e o divergente. Aliás, em tudo na vida, se você proceder dessa maneira para entender um conjunto complexo. Mais tarde, Lukács vai usar uma expressão, século XX, de estudar um complexo de complexos, tá? E isso vai estar bastante desdobrado na sua obra Uma Ontologia do Ser Social. Ou seja, pegando essa frase do Marx, de que um conjunto complexo tem determinações diferentes e divergentes, já cheguem, por favor, à primeira conclusão. Estudar o Brasil não é fácil. Se fosse fácil, a gente só descreveria, né, ali como um modo de produção escravista colonial, pega uma coisa que cola aqui, cola ali, e apesar de grandes desdobramentos teóricos, não chegamos a uma verdade. Como chegar a uma verdade sobre o processo brasileiro sem se enganar no conjunto complexo, ok? Vamos descer a realidade de novo. Ou seja, numa comparação entre o caso prussiano, atenção, o caso prussiano-alemão, ok? E o caso brasileiro, destaca-se antes o que os separa dos casos clássicos, isso sim, do que o que os identifica entre si. Então, a gente tem uma unidade inalienável do caso prussiano e brasileiro. Eles não são casos clássicos, eles não são casos típicos, eles são casos atípicos. Mas o prussiano vai gerar o nazismo e outros bichos. E o brasileiro vai gerar um caso atípico integralista e outros bichos também igualmente complicados. Descendo, então, às particularidades de cada realidade, realidade, eu não estou falando em simbologias, em simbólicos, em imaginários, não. As particularidades, o que é o particular dentro de um universal capitalista com uma dada singularidade, ou prussiana ou brasileira, tá? Descendo as particularidades de cada realidade, a prussiana, em 1870, 30 anos antes do fim do século XIX, e a brasileira, em mais ou menos 1930, presta atenção nisso, as semelhanças perdem força quando se pergunta como é cada uma das semelhanças em cada país. O que é o como? Aí vem uma coisa muito importante, tá? Que o Chazin preza muito e que ele é um dos autores que mais cita o... Desculpa. Texto de 1843 do Marx, antes do Manifesto Comunista, antes das revoluções de 1848. Em 1843, Marx está descrevendo a miséria alemã. A miséria alemã está lá na introdução, né, à crítica da filosofia do direito de Hegel, está em outros dois textos, mas o mais importante é esse. Vocês leram o texto, viram que o Chazin cita esse texto do Hegel. Então, entender, diz o Chazin, a miséria alemã é diferente de entender a miséria brasileira. Tanto que depois que o Chazin morreu, o conjunto de textos esparsos que ele escreveu sobre o Brasil ao longo de toda a sua vida foram reunidos numa edição que se chamou A Miséria Brasileira. Tá? Essa não é tão difícil de encontrar em sebos. Tá? Então, a miséria alemã, a miséria brasileira. Então, os argentinos iam ter que ver, para a sua particularidade, a miséria argentina, a miséria mexicana, a miséria chilena. Se todos nós, como marxistas, nos puséssemos a entender a nossa particularidade a partir de uma singularidade, que é diferente até mesmo na América Latina, no universal dos modos de produção capitalista, a formação do modo de produção capitalista, nós buscaríamos o quê? O diferente, o diferente e o divergente, ok? Que agora eu vou pôr cada exemplo aqui. Então, o diferente e o divergente, diz o Chazin, é o que explica não serem casos clássicos da constituição do capitalismo
e, claro, não são, portanto, revoluções burguesas. Então, veja, aqui, vamos só colocar o Florestan Fernandes, que na hora de chegar nele, no último quarto da aula, né, nós vamos, no último terço da aula, desdobrar. Ele já vai escrever um livro que é A Revolução Burguesa no Brasil. Veja, ele não se pôs a fazer um texto que é a Revolução Brasileira, como Caio Prado, só para notar essa diferença, tá bom? E daqui a pouco eu chego lá. Portanto, verdadeiro capitalismo é igual a quê? Grosso modo, tá? Grosso modo aqui, né? Vamos fazer assim para ficar claro que a coisa é mais complexa. É um processo de industrialização como um todo, e não apenas tentativas esparsas de criar indústria. Senão, nós vamos estar vendo indústria no Brasil até no século XVII, e não é bem assim. Está claro isso para vocês? Guarda isso, por favor, como histórico. Segundo, repetir a mesma frase. O verdadeiro capitalismo alemão é tardio, enquanto o verdadeiro capitalismo brasileiro é hiper tardio. Saibam que na Unicamp também houve toda uma discussão sobre o Brasil na economia, sobre o Brasil ter um capitalismo tardio. Né? Não se tentou a expressão hipertardio, que chega com o Chazin, mas é pouco conhecida até hoje, e especialmente naquele momento ficou no silêncio. Vamos lá, ainda neste segundo terço da aula. Esse é o exercício dialético que a gente vai fazer hoje aqui. Façam isso em qualquer coisa que você for estudar. Veja as diferenças nas semelhanças, tá? Diferenças nas semelhanças, tá? Fiz em negrito aqui as duas perguntas. Tá, temos uma semelhança entre Prússia se transformando em Alemanha na unificação e Brasil iniciando o processo de industrialização em 30. Qual que é a nossa grande, então, semelhança? Grande propriedade rural é presença decisiva, mas como? Na Alemanha, o como, né? No caso alemão, se está indicando uma grande propriedade rural proveniente de qual característica? Da característica propriedade feudal, posta onde? Na América? Não, no quadro europeu secular. Secular, antes de Cristo. Né? Se constituindo ali, claro que o nome não era Prússia, mas toda aquela origem dos povos germânicos, ok? No Brasil, o como da nossa propriedade rural é o quê? No Brasil, se aponta para um latifúndio procedente, né, de outra gênese histórica, em outro momento histórico, posto desde suas formas originárias, por isso que a palavra origem, gênese, é tão importante no marxismo, raiz, no sentido de radical, onde? No universo da economia mercantil. Economia mercantil. Inglaterra, França e mesmo Estados Unidos, com suas particularidades, não, singularidades, também estão num processo onde eles estão do lado oposto, do lado que extrai da gente a acumulação primitiva de capital. Então, aqui daria para escrever tranquilamente, Chazin não usou essa expressão nesse momento, né? Mas é a apropriação que o Caio vai usar, né? Primitiva de capital. Nós estamos nesse processo. Então, entenderam o como? Como, tá? Semelhança, diferença, divergência. Agora vamos para essa outra parte. Vamos pegar só mais uma semelhança, e basta. Expansão lenta das forças produtivas. Em ambos os casos, o desenvolvimento é lento, retardatário em relação aos casos clássicos. Então, Itália, Alemanha, Brasil são lentos e retardatários em relação à Inglaterra, à França, a Estados Unidos. Mas o Brasil é mais lento. O que é, então, o como? Mas como? Vai dormir perguntando como hoje, tudo que você for se dispor a estudar da formação brasileira, para não ter nenhum tipo de transposição mecânica de qualquer leitura. Na Alemanha, o como é esse daqui. A industrialização alemã é das últimas décadas do 19.
nos últimos 30 anos do século XIX e atinge, no processo, a partir de certo momento, grande velocidade de expressão, a ponto da Alemanha alcançar a configuração imperialista. Gente, qual é o preço aqui para acelerar tanto em tão pouco tempo e conseguir, em 30 anos, chegar no início do século XX e disputar a Primeira Guerra Mundial? Repressão. Bismarck. Mão militar. Bonapartismo. Alguns vão falar bismarckismo, alguns vão falar cesarismo, fazendo referência a César, Bismarck, Bonaparte, enfim, ficou claro. Ok, o preço é esse. No Brasil, como? É o quê? A nossa industrialização principia a se realizar efetivamente muito mais tarde, lembrem, 30, Vargas, 32, Revolução Constitucionalista, 37, Estado Novo, 45, golpe no Vargas, 45 a 64, 4 tentativas de golpe, uma dá certo. Aí vem aquele boom de dependência associada de toda a ditadura e chegamos onde estamos. Então, a industrialização, ela não é que ela começa em 30 e já está ali. Não, ela vai se completar de forma não autônoma, dependente, subdesenvolvida e, né, usando muitas vezes a mão militar, rompendo a condição de país subordinado, nunca rompendo a condição de país subordinado aos polos hegemônicos da economia internacional. Tá? Então, o nosso preço aqui, qual que é o preço? Além também, né, de repressão, Estado Novo, etc., todos os golpes, né? Aí são vários depois, todo mundo aqui já sabe. Então, repetindo, terceira vez, de sorte que o verdadeiro capitalismo alemão é tardio, enquanto o brasileiro é hipertardio. Eu tenho certeza que até aqui vocês estão absolutamente com clareza de que o capitalismo brasileiro é hipertardio, tá? Tem aqui mais duas frases do Chazin, tá? Quero chegar numa questão para fazer um resumo daqui a pouquinho, tá? Aqui tem uma ligação com os desdobramentos, até deixei esse recado para mim mesma para dizer o seguinte. Então, veja essa frase que importante do Chazin, que agora eu fui lá no começo do texto, ó, tá? Eu fiz uma exposição diferente da pesquisa dele. Tudo acontece necessariamente no bojo das concretudes históricas particulares, a particularidade, especialmente nas épocas em que são travadas as batalhas dialéticas entre o velho, historicamente, e o novo, historicamente. Então, imaginem o Vargas, parece ser o novo chegando contra o velho latifúndio, mas para financiar a industrialização brasileira e trazer máquinas já usadas da industrialização têxtil inglesa, ele tem que ser financiado pelo café, pelos produtos brasileiros. Agroexportação, que, na média do câmbio, vão conseguir fazer uma balança e o Brasil vai conseguir importar máquinas. No primeiro momento, importa máquinas obsoletas e compra mercadorias do imperialismo, e após 1945 é a importação do próprio capital. Mas não é disso que se trata aqui nesse momento. É entender o que é o velho e o novo historicamente. Isso vocês precisam sair daqui hoje pensando. Aí, também nesse momento, até antes mesmo de vir para cá, eu já grifei. Lá na 619, diz o Chazin, de modo que o que se grifa é que as relações no Brasil entre, olha lá, capital industrial, que vai ser tão importante para a gente ver a estratégia revolucionária, e capital agrário, tá? E todas as suas implicações têm de ser examinadas no fluxo o quê? De novo, vocês vão cansar de ouvir, no fluxo particular em que se pôs o capitalismo brasileiro no seu todo. Tá? No seu todo, então, é uma forma de escravismo colonial? É uma revolução burguesa que precisa ultrapassar o feudalismo brasileiro? É um modelo mercantil que, enquanto ainda não tinha acontecido as revoluções burguesas, era uma forma de produzir a apropriação primitiva de capital?
da Europa? Né? Qual é a raiz, no sentido radical, do subdesenvolvimento e da dependência? É só desenvolvimento, subdesenvolvimento, ou tem dependência também? Tá? Veja que nem o Chazin fala em dependência. Tá? É o Marini que vai pegar isso e o Florestan. Né? Florestan, inclusive, cita 3 obras do Marini, então mostra que leu, que citou, que diz dependência em função disso. Ok? Finalizando essa leitura, vou até separar aqui. Ó. Em termos mais precisos, diz aqui o Chazin, adiantando um pouco que se deixará na sequência, ainda que em pequena medida menos abstrato. Então, ele está tentando sair do abstrato e nos mostrar. Vamos lá ler essa parte aqui amarelona. Na particularidade da formação do capitalismo brasileiro, tendo este se constituído através do que chamaremos provisoriamente de via prussiana, ele começa por aí, e sendo marcadamente próprio desta a conciliação entre o historicamente velho e o historicamente novo, de tal forma que o novo paga pesado tributo ao velho, no seu processo de emersão e vigência, ok? O que não aconteceu ainda não pode ser analisado, por mais óbvio que isso pareça, o confronto entre as componentes agrária e industrial no modo de produção capitalista, no caso brasileiro, teria forçosamente que assumir uma modalidade específica, digamos assim, formas abrandadas e veladas. Então, a nossa burguesia não vai ser bem uma burguesia, o nosso capitalismo não vai ser bem um capitalismo, né? A nossa produção de mais-valia não vai ser bem, né? Aquela mesma produção de mais-valia nos moldes do capitalismo europeu avançado do imperialismo. Nós não estaremos disputando, nós estaremos sendo disputados. É isso que quem não foi imperialista até o final do século XIX não alcançou. Então, só pensa como é desigual mesmo o capitalismo. 7, 8 países dominam, imperialisticamente falando, e em torno, da última vez que eu contei, dava uns 205 países sendo disputados, em diferentes níveis de dependência. Tá? Chazin, na página 120. Eu não vou ler, porque aqui eu só quis destacar que ele pega trechos do Crítica ao Programa de Gotha, é importantíssimo para revolucionários que estejam querendo saber como não fazer um programa, né, equivocado para a classe trabalhadora. Então, eu sugiro a vocês, né, que leiam essa edição aqui da Boitempo, está bem cuidada, tá? Tem aquela frasezinha na capa, cada passo do movimento real é mais importante do que uma dúzia de programas, é uma crítica mordaz, né? À forma como está sendo feito o programa do Partido Social Operário, Social-Democrata Operário Alemão, mais forte na época. Então, eu vou só aqui destacar, procurem no texto esse momento da página 620, marca aí, onde é importante que você leia o que é a concepção de sociedade atual, o Estado, tá? Então, aqui eu vou cortar para nós. E na página 621, né? Lembra quando Marx fala da anatomia da sociedade civil, naquela introdução à crítica da economia política, e que vai ter aquela frase que todo mundo vai confundir depois, da superestrutura e da infraestrutura? Aqui eu queria destacar uma parte do Chazin, onde ele diz assim, pulando essa parte de cima, pegando só essa parte aqui embaixo. Tudo considerado, não se está, em face do conceito do modo de produção, no Brasil, como diante de um quadro sinótico, rígido na sua unidirecionalidade, achatada de uma só dimensão, mas diante de uma totalidade anatomicamente ordenada e em processo, apta e obrigada a colher o particular concreto. Tá? O livro do Gorender é aí dos anos 70 também, dessa mesma segunda metade. Né? Eu não sei se o Gorender leu o Chazin, se leu, não concordou. Né? E aqui está a maior crítica àquela função, ó, eu até pus em vermelho para lembrar vocês aqui, lembrando que alguns autores vistos na aula passada estão tentando achar esse modelo mais estático, especialmente Sodré, com o caso clássico, que o Brasil seria tendo que fazer uma revolução burguesa, vendo simplesmente isso,
mas principalmente o Göranger, quando acha um modo de produção num só país. E a gente aqui lutando para dizer que não existe socialismo num só país, né? E o Göranger está lá com todo um desdobramento que a gente tem que respeitar, tem que ler para fazer a crítica, mas está aqui a crítica do Chazin ao Göranger, né? Eles, inclusive, conversavam, eu testemunhei isso, enfim, mas cada um tinha suas posições, tá? Aí eu quero, então, agora tentar finalizar para entender, afinal de contas, né? Como é que o Chazin pega da via prussiana, ele vai para a via colonial. Eu acredito que já esteja bastante claro para vocês, mas agora, né, nós iríamos para o terceiro momento dessa explicação, né, para ter ainda um quarto momento que finaliza lá com o Florestan, já que o Carlos Nelson Coutinho a gente já está citando aqui, tá? Mas agora vem a matada final, né, o arremate final, a coisa mais importante nesse livro, que não é à toa, tem mais de 650 páginas do José Chazin, e que você tendo tempo, condição, né, de ler, lendo já essa parte final é muito importante, mas se quiser sentir toda a explicitação da sua tese, é uma leitura, inclusive, bastante prazerosa, tá? Então, ele diz, na página 621, tem 5 partes, esse capítulo que eu dei a vocês, tá? Então, eu estou pedindo para vocês, principalmente, lerem a terceira e a quarta, e estou aqui fazendo um resumo das 5. Ele, lá na 621, diz, retomemos a noção de via prussiana. Olha a importância de estudar a Alemanha, mas não de fazer tabula rasa dessa experiência para explicar o Brasil. Ele diz, via prussiana ou caminho prussiano para o capitalismo, como a denominou Lenin, aponta para um processo particular de constituição do modo de produção capitalista. No dizer de Carlos Nelson Coutinho, trata-se de um itinerário para o progresso social, sempre no quadro de uma conciliação com o atraso. Então, aqui a última definição, tá? Que aí junta um pouco uma concordância do Chazin com a frase do Carlos Nelson Coutinho, de 1967. Ao invés das velhas forças e relações sociais serem extirpadas através de amplos movimentos populares de massa, como é característico da via francesa ou da via russa, não comentarei a via russa hoje, a alteração social se faz mediante conciliações entre o novo e o velho, ou seja, tendo-se em conta o plano imediatamente político, mediante um reformismo pelo alto, que exclui inteiramente a participação popular. Por isso que a burguesia alemã une-se com os Junkers, grandes proprietários, e já excluem as massas trabalhadoras alemãs, operárias inicialmente ou não, porque já está tendo um movimento operário muito forte na Inglaterra, que está com 200 anos de capitalismo, e a burguesia está vendo que ela não pode mais se unir com a participação popular. Ela faz um acordo pelo alto. No Brasil, então, imagino que foram todos esses golpes. E o Chazin continua valorizando Lenin, valorizando a crítica ao programa de Gotha. Vocês, então, por favor, retomem aí. Já falei da introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, né? Esse aqui é bem menorzinho, quiser começar por esse, é muito importante, onde ele fala da miséria alemã, ok? Aí, vem uma parte importante, que é a seguinte, para daqui a pouco eu fazer um resumo. Todavia, se a Alemanha só tem acompanhado com a atividade abstrata o desenvolvimento dos povos modernos, essa é a miséria alemã, sem chegar a tomar parte ativa nas lutas reais desse desenvolvimento, não é menos certo que, de outra parte, tem compartilhado dos sofrimentos desse desenvolvimento sem participar de seus gozos, nem de sua parcial satisfação. Atenção, porque aqui vem o que é muito parecido com a nossa miséria, ok? Amarelão aqui. A atividade abstrata de um lado corresponde de outro sofrimento abstrato. E assim, olha o paradoxo, a Alemanha se encontrará um bom dia ao nível da decadência europeia antes de haver chegado jamais ao nível da emancipação europeia. Pessoal, atenção, atenção, atenção. Inglaterra, França, Estados Unidos
tiveram, num dado momento, uma emancipação, um progresso social fazendo a Revolução Burguesa. Itália, não. Alemanha, não. Brasil, não, para citar só esses 3 exemplos. Ok? Por quê? Porque eles estão tão atrasados que precisam de repressão sem união verdadeiramente democrática, e assim eu chego aqui numa frase que o Chazin vai, inspirado no Engels, escrever sobre o Brasil. Tá? Então, vamos lá. Guerras camponesas na Alemanha, tudo isso está lá, vocês já leram. O fragmento do Engels que transforma uma explicação da Prússia em país decadente, uma miséria, né, principalmente política, é a seguinte: o Engels diz da Alemanha: o estranho destino da Prússia quis que ela atingisse, em fins do século XIX, sob a forma agradável do bonapartismo, sua Revolução Burguesa, começada em 1808, 1813, e que deu outro passo adiante em 1848. E se tudo for bem, se o mundo permanecer sereno e tranquilo, quando todos nós já formos muito velhos, poderemos talvez ver em 1900 o governo da Prússia suprimir todas as instituições feudais e a própria Prússia atingir, enfim, o ponto em que se encontrava a França em 1792. Sacaram o sarcasmo? Ou seja, o mundo não paralisa para que a Prússia chegue aos pés da Inglaterra, da França ou dos Estados Unidos. Aí o Chazin não aguentou a tentação e ele disse o seguinte, o Chazin, aí no texto: tamanhas as diferenças de grau e de forma de objetivação do capitalismo que, parodiando a Engels, quando compara a Alemanha à França, em plena vigência da via prussiana, diríamos que, mesmo se tudo corresse bem para o Brasil, está em 1978, certo? E a estabilidade dominasse o panorama universal, ainda assim, quando todos já estivéssemos bem velhos, lá por volta do ano 2000, o Brasil ainda não teria atingido o estágio da Alemanha em 1913, na qualidade desta de emergente elo débil da cadeia imperialista. Eis aqui uma prova empírica e ponto alto da nossa aula, tá certo? Que aconteceu exatamente isso. Chazin morreu em 1999, ele morreu um ano antes de ver os anos 2000, né? Então, eu coloco aqui em vermelho, né? Eu dizendo, né? O Brasil, portanto, onde? Ainda na cadeia dependente do imperialismo, o Brasil sendo disputado pelos elos débeis da cadeia imperialista, e o Brasil é um elo débil da cadeia dependente, tá? Bom, agora vamos adiante, senão não vai dar tempo, mas era muito importante, e agora vamos fazer um resumo até aqui, então, desse momento de definição que vai servir para todas as nossas outras aulas. Nunca mais vou ter que voltar via clássica, via prussiana, via colonial, eu vou só citar e a gente vai ver as diferenças, né, dos autores. Inclusive porque Fernando Henrique Cardoso constrói a sua teoria da dependência dizendo que os países esperariam o Brasil subir a escadinha, né, que era uma questão de tempo e que a gente ia renovar os graus de dependência. Mas isso vai ser lá na aula, né, número 5. Vamos fazer um resumo até aqui, então, ok? O que é via clássica? Revoluções burguesas, tá? Se vocês quiserem, até passo esse roteirinho aqui só das 3 vias, tá bom? Como uma coisa, assim, muito sintética para você lembrar, muito didática. O que é via clássica? A burguesia cumpre 2 tarefas de classe, as 2 que ela sempre cumpriu nas revoluções burguesas: a autonomia econômica e a autonomia política. Politicamente, ela conquista a emancipação da sua classe de modo democrático, derrubando o rei, o senhor feudal, e levando todo o povo junto às massas que cortam a cabeça, literalmente, do rei em praça pública. É uma revolta, é uma revolução popular, é uma ruptura com a ordem anterior. Economicamente, a burguesia da via clássica conquista a emancipação da sua classe. Na produção social da existência humana, ela é proprietária dos meios de produção e vai aumentar a produção social da existência humana. Graças a isso é que foi possível produzir mais, só que, claro, vai ter um pequeno problema, a extração da mais-valia,
que vai tirar na base da produção, claro, a distribuição. Então, não é possível uma distribuição por igual. Mas não é isso que nós estamos discutindo aqui. Ela virou proprietária dos meios de produção, se tornou economicamente forte. Ela instaura, a burguesia da via clássica, o capitalismo como modo de produção original, o primeiro capitalismo, o capitalismo verdadeiro, o capitalismo industrial. Portanto, resumindo, ela é democrática politicamente e ela é elo forte economicamente, elo imperial na sequência depois da concorrência, claro, da fase concorrencial do capitalismo. Via clássica. Desenhou? Desenhou. Via prussiana. Cumpre duas tarefas? Não. Quem cumpriu duas tarefas foi a via clássica. A via prussiana. A burguesia cumpre apenas uma tarefa de classe, a econômica. Tá? Então, esse aqui, uma só. A burguesia conquista a emancipação econômica sem a democracia política, sem a democracia política, utilizando meios políticos autocráticos e repressivos. Por isso que eu não uso autoritarismo. Isso já é um resultado de avaliação politicista, de indicação repressiva da contra-revolução burguesa existencialista. Por isso que é no início dos primeiros 50 anos do século XX que vai surgir de forma contundente o conceito de totalitarismo e de autoritarismo, ok? Então, procurem usar autocracia, que é o contrário de democracia, e está ligada à questão econômica, não é um politicismo, tá? Utilizando, portanto, então, meios políticos autocráticos e repressivos, a burguesia da via prussiana, contra as classes trabalhadoras, faz uma reforma pelo alto, o novo paga alto tributo ao velho, o novo sendo a industrialização, e o velho sendo a aristocracia e Juncker feudal. Sem democracia política, com emancipação econômica. É, portanto, um capitalismo tardio, mas ainda deu tempo de ter sucesso econômico em nível imperialista. Portanto, resumindo, é antidemocrática, portanto, autocrática, e, apesar de elo débil, disputa, não é disputada. Em qual cadeia? Na cadeia da dependência? Não, na cadeia imperialista. Tanto que, na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha perde a guerra. Na Segunda Guerra Mundial, ela também perde a guerra, mas ela não perde o mundo. Ela apenas fica com menor parte dele. Então, é disputa imperialista. Então, portanto, e por fim, ela é autônoma economicamente, não é dependente de outra economia, muito menos um país subdesenvolvido. Via colonial. Resumo. Historicamente, a burguesia consegue fazer duas tarefas? Uma tarefa? Não, nenhuma tarefa. Como classe burguesa, como classe autônoma. Por isso que é incompreensível que tantos pensadores brasileiros bem-intencionados ficaram se debruçando tanto sobre estudar a burguesia brasileira, se ela pode ou não fazer uma revolução, quando a questão já era outra. Era qual? A burguesia brasileira nasce caudatária, na cauda. Veja, quando um bicho imperial mexe a cauda, né, a cauda segue a cabeça do bicho. Caudatária é nessa simbologia, tá? A burguesia brasileira e, consequentemente, a latino-americana, com suas singularidades, tá? Nasce caudatária. Caudatária do quê? Da acumulação capitalista, feita nos elos avançados da cadeia imperialista e nos elos débeis da cadeia imperialista. Portanto, é um capitalismo tardio, porque ela não só está subordinada à Inglaterra, França e Estados Unidos, mas também à Itália e à Alemanha, à cadeia imperialista e aos elos débeis da cadeia imperialista. Por isso que o golpe de 64 aqui no Brasil ele é financiado por todos esses 7 países, tá? Esses 5 e outros. E, resumindo, ela, então, na via colonial, né, é autocrática, seja na forma civil, seja na forma bonapartista, e sem autonomia econômica. Elo débil de extração colonial, sendo disputada pelo imperialismo ao invés de disputar. Vou só exemplificar, não vou desdobrar, tá? Só para não ficar sem nenhum exemplo do que é uma
Ideia que o Chazin não desenvolve aqui, ele desenvolve em outro texto, tá? Eu coloquei um deles lá na bibliografia suplementar. Uma autocracia burguesa institucionalizada é, por exemplo, Vargas, de 30 a 37. Não foi fruto de eleição democrática feita pelo povo, mas ele foi lá, tomou o poder dos latifundiários, acabou com a política do café com leite, trouxe o novo, fez uma conciliação com o velho, uma reforma pelo alto, né? Tem toda uma... Não há a expulsão de ninguém do campo, porque o Brasil não é a Inglaterra que está fazendo ali a produção industrial, mas você vai ter, né, um incentivo e um estímulo, menos da raça negra, que aí é colocada totalmente à margem, mais do que ela já estava, aqui uma imigração principalmente italiana se faça, porque afinal ela vem vindo para o Brasil desde a unificação em 1900, e em 37, quando tem o Estado Novo, que o Vargas permanece, mas é dado um golpe militar, uma mão militar, instaura-se, segundo o Chazin, uma autocracia burguesa bonapartista. É o mesmo Vargas, com a mesma autocracia, e nunca, né, de forma igual, institucionalizada ou bonapartista. Angélica, 15 minutos para a conclusão. Tá bom. Uma autocracia burguesa institucionalizada também, por exemplo, todos os governos de 45 a 64. É tudo autocracia. Ah, professora, mas foi lá com, né, eleição direta. Né? O povo foi para as urnas. Sim, isso não quer dizer nada. É uma autocracia da mesma forma, segundo essa tese do Chazin, com a qual eu concordo, e é por isso que sempre, quando eu escrevo algum texto, eu digo a chamada redemocratização de 1985, porque considera, quando é redemocratização, que de 45 a 64 houve democratização, mas por essa leitura, como não houve revolução burguesa no Brasil, porque é impossível, a democracia burguesa, então, a autocracia burguesa institucionalizada também são os governos de 45 a 64. Isso está claro no texto Conquistar a Democracia pela Base, que está aí do Chazin nas considerações de textos suplementares. E, claro, uma autocracia burguesa bonapartista explícita é o regime militar. Bom, fiz algumas inserções aqui, tá? Que não precisamos falar agora, já previ que a partir daqui eu tinha que pular várias coisas, e chegamos ao momento fundamental, tá? O Chazin vai dizer, e com isso eu estou encerrando essa terceira parte sobre o Chazin e uso o tempo final para avaliar o Florestan, ele diz, Chazin, numa expressão formal, só para vocês entenderem integralismo e fascismo e toda essa análise do caso atípico da via colonial brasileira. Ao contrário do fascismo, que no fundo é uma combinação de expansão econômica, Alemanha, expansão econômica, só que o fascismo é uma combinação de expansão econômica com regressão social, com mais pobreza, política, com repressão, e ideológica, com aquele controle que quem sabe um pouco do que é fascismo e nazismo já viu, e que a gente experimentou também aqui, digamos, em termos de repressão ideológica, nos nossos períodos ditatoriais no Brasil. Tá? Então, ao contrário do fascismo, o integralismo pliniano, do Plínio Salgado, articula visceralmente duas regressividades, a desse último plano, político, e a regressividade econômica. Tá? Meus caros, então, a teoria do Plínio Salgado é um anti-imperialismo regressivo. Acho que alguém abriu o microfone. Olha só, gente, eu queria lembrar a vocês que não basta ser anticapitalista na luta política, porque o Plínio Salgado também era. Não basta ser anti-imperialista, porque o Plínio Salgado também era. E muito menos fazer uma luta antifeudal num país que não tem feudalismo, que era o que se defendia nos anos 60. Portanto, 3 fatores históricos, diz o Chazin, vão contribuir aqui para o Plínio Salgado ser a regressão que foi e ter tido, né, o sucesso ideológico que teve no Brasil. Primeiro, o colapso do liberalismo. Começaram a existir ditaduras burguesas, nazismo, fascismo, né, e outros tipos de ditaduras
burguesas no mundo. A Primeira Guerra Mundial, que foi uma luta aberta entre quem? Elos fortes e elos débeis do imperialismo. E claro, né? Como que a gente não ia falar disso? Assustou demais o mundo o primeiro Estado socialista, a Revolução Russa de 17, e não só isso, posterior ampliação para a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que até 45 já, né, foi construindo mais 15 países dentro daquele momento com a Rússia e o leste europeu. Então, o que é o nosso integralismo? Num território de extração colonial, presta atenção nisso aqui, que é importante, tomando o camponês como a totalidade humana possível. Por quê? Porque só o camponês é analfabeto e, portanto, não fica sabendo dos males do mundo, e isso, ser pobre e ser analfabeto, lhe garante ser feliz. Portanto, o modelo integralista é a resignação e a pobreza edificante, que surgiu na literatura brasileira em textos, por exemplo, né, daquele caipira sem dentes na frente, com desenhos, ou contos, ou extrações, né, por uma revolução espiritualista, inspirou figuras como Jeca Tatu, ele era um analfabeto, pobre e feliz, mesmo sem dentes. E por que uma revolução espiritualista? Porque a regressão que representa o integralismo e que não é um fascismo e é isso que Plínio Salgado defende, a pequena propriedade rural, pequeníssima, contra o capital industrial, contra a máquina. É um pueril reacionarismo que jamais ocorreria em elos débeis da cadeia imperialista. Jamais a Alemanha ia propor um retorno à propriedade rural. Igualmente na Itália. Mas no Brasil há espaço para a determinação social de um pensamento e de um setor de classe, que é a propriedade rural pequena, contra o capital industrial. Há páginas e páginas no Plínio que não podem nos confundir, em que parece que ele faz tanta crítica ao capitalismo e ao imperialismo que ele parece um socialista. Mas depois, o que ele tem? Né? Um explícito anticomunismo. Tá? Então, apenas na cadeia dependente do imperialismo é possível surgir um integralismo como uma regressão tão forte, que não é fascismo. O fascismo acelera, expande, e ele esfacela pela repressão para expandir o modo de produção capitalista, as máquinas. O integralismo retrocede com medo do esfacelamento. Repetindo, o fascismo esfacela para expandir, o integralismo retrocede com medo do esfacelamento. São objetivações distintas. E por que no Brasil, durante 50 anos, se entendeu integralismo como fascismo, inclusive nossos partidos comunistas entendiam assim, nós, o que é interessante saber disso ou não? Só para a gente ter conhecimento? Não, porque isso fez com que a gente errasse nos nossos planos táticos e estratégicos da Revolução Socialista. O fascismo, portanto, diz o Chazin, é uma ideologia de mobilização nacional para a guerra imperialista. Isso que é o fascismo. Ideologia de mobilização nacional para a guerra imperialista entre elos débeis da cadeia imperialista com os elos fortes, que se põe nas formações de um capitalismo tardio, de apelo industrialista e não ruralista. Fascismo é industrialista, integralismo é ruralista. Tá? O integralismo, portanto, é uma manifestação de regressividade nas formações do capitalismo hipertardio, uma freagem no desenvolvimento das forças produtivas. Era para não produzir máquinas. É um apelo ruralista, justamente no momento preciso em que estas principiam a objetivar o capitalismo verdadeiro. E, para terminar, o fascismo é um fenômeno de expansão, gente, da fase superior do capitalismo. E o integralismo, não. Ele se põe como um fenômeno do capitalismo imaturo, nascente, a traduzir uma proposta de regressão num país de extração colonial que emerge como formação hipertardia de um capitalismo verdadeiro. Portanto, o fato ideológico fascista se põe como uma totalidade distinta da totalidade do fato ideológico integralista.
Não vou trabalhar aqui a categoria de fato ideológico agora, mas deu para entender. Então, o que é o integralismo? Um total retrocesso. Uma proposta ruralista calcada numa crítica romântica ao capitalismo, não às máquinas, num visceral anticomunismo, numa desincronia temporal, diz o Chazin. Daí a regressividade num capitalismo hipertardio. Portanto, o Plínio dá uma resolução irracionalista para quem lê o livro todo, tem partes belíssimas ali do Lukács, falando do irracionalismo. E o movimento que o Plínio chamou era literalmente isso: vamos dar um rumo à direita para a regeneração do poder de Estado. Ele lotava auditórios e falava como um pastor. Qualquer semelhança agora, né, pode ser aí não uma mera coincidência, mas não podemos arriscar teses aqui brincando, temos que estudar o momento atual do Brasil. E qual era a função do Brasil? Aqui é um delírio, mas para vocês verem como o delírio está fundamentado, do Plínio Salgado. O Brasil era uma nação jovem, em pleno processo formativo, ele estava na ponta de lança da regeneração mundial. Regeneração será a vanguarda contra a contaminação ocidental nas lutas de classes. Para ele, as lutas de classes são tripartite, está vendo aqui? Aristocracia, burguesia, trabalhadores. Eliminar o trabalhador industrial, voltar ao campo. Tomando o camponês como totalidade humana possível. Analfabeto, pobre e feliz, portanto, repetindo, resignação e pobreza edificante. Isso porque não fomos, enquanto país, contaminados com o vício ocidental em sua essência, coisa que no restante do mundo já não tem conserto. O Plínio é apocalíptico, messiânico, e ele diz: a América Latina pode se envolver igualmente nesse processo, mas o Brasil vai liderar. Nós caminharemos contra a infelicitação que a humanidade vive desde a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Qual é a fonte da infelicidade? A absorção pela máquina do homem. Felicidade é igual à ignorância, no sentido de inocência e contato com a terra. Infelicidade, é um ônus que os governantes terão que assumir. E os lucros, claro, coloco eu aí em vermelho, para exercer o poder de Estado em defesa da vocação rural. Ele mesmo se propunha a ser presidente da República, tá? Não existe o novo, apenas atualizações na forma. Felicidade, ignorância, contato com a terra, analfabetismo, sem dente e feliz trabalhando de sol a sol. Infelicidade, ônus que serão infelizes porque terão que governar e ter os lucros. Bom, dito isso, eu volto a olhar aqui para vocês, para finalizar, são 18h33, eu gostaria de falar até 18h40, dá 1h30, tá? 18h45 dá, quer dizer, considerando que eu comecei às 10, né? 17h10, eu vou passar uns minutinhos para fazer algumas colocações que agora estão mel na sopa para nós sobre o Florestan, tá? Vou voltar na apresentação. Não sei se eu corri muito rápido, mas posso finalizar assim? E aí a gente abre para as perguntas, tá? Florestan Fernandes. Esse livro vocês têm que ler inteiro, diferentemente do texto do Chazin, que é também um texto difícil de ler, mas é prazeroso. Do capítulo 1 ao 5 é extremamente penoso, porque é um momento que o Florestan ainda não é marxista. Ele, marxista, que são os capítulos 6 e 7, já é um escrito também que, depois até quero saber de vocês, nas perguntas, o que vocês acharam, né? E de que maneira vocês evoluíram nas leituras. Nem vou perguntar do Carlos Nelson, porque era um texto muito pequeno, né? Mas pegamos 2 livros de peso, identificamos um capítulo de um lado e um capítulo do outro, importantes, tá? Então, eu já disse, o capítulo 1 a 5, ele ainda é funcionalista, positivista, relativista, marxista misturado, e ele não perdeu o vício de escrever como um sociólogo, mesmo depois de se tornar marxista de uma maneira mais explícita nesses escritos em 1975, quando ele volta do Canadá e conclui o livro A Revolução Burguesa no Brasil. Tá bom? Então, essa é a primeira coisa que eu queria voltar a falar.
Ele vai falar da especificidade, não é da Revolução Brasileira, mas da Revolução Burguesa no Brasil. Não tem problema, é importante. Mas a sua principal obra é uma tentativa de entender por que não houve Revolução Burguesa no Brasil. Não necessariamente como é que ocorrerá uma Revolução Proletária. Isso ele faz em pequenas obras depois, de 77 em diante, excelentes obras, diga-se de passagem, que temos que ler e que estão programadas para aqueles 4 ciclos de aula de Revolução Brasileira que eu vou dar aqui no curso, afinal, não são 2 anos por nada. Tá? O Florestan, na minha análise, ele vai confundir um pouco construção de Estado Nacional com Revolução Burguesa no Brasil. Embora ele chegue a uma conclusão importante, é um pouco confuso isso aqui, no momento em que ele inicia do capítulo 1 ao 5. No 6 e no 7 fica um pouco melhor, eu só pedi para vocês lerem o 7. Ele não fala exatamente, explicitamente, e o livro não é para isso, numa necessidade de uma revolução proletária, mas na impossibilidade de uma revolução burguesa. Deu para entender a diferença? Isso, academicamente e teoricamente, traz muitas implicações. Então, vou repetir, ele não fala exatamente na necessidade de revolução proletária, ele subentende. Claro que ele está indicando a autocracia burguesa porque tem que conquistar uma democracia operária, mas essa expressão não sai no texto dele, não nesse. Sairá em outros, de um outro jeito, que nós vamos estudar. Então, não confundam. Uma coisa é falar da necessidade de uma revolução proletária, outra coisa é falar na impossibilidade de uma revolução burguesa. Tá? Para ele, a revolução burguesa no Brasil, a única forma dela ocorrer, né, seria uma revolução silenciosa, como crise do poder burguês. Ele coloca como um paradoxo. Para ela tomar o poder, ela tem que provocar uma crise do poder burguês. O que ele quer dizer com isso? E aí vai confundindo a gente. Né? Eu mesma, como estudante de ciências sociais, demorei muito para entender o Florestan, sabe? Ele não é um autor fácil. Tá? Para o Florestan também, aqui no Brasil, não teria sido conciliada, né, a Revolução Econômica com a Revolução Nacional. Então, veja, ele não fala em Revolução Política e Revolução Econômica. Ele não fala sequer em Revolução Social, que é uma diferenciação que está lá no Marx também, nas glosas críticas marginais, ao artigo O Rei da Prússia. Você vai perceber poucos indicativos do Florestan ao Marx de 1843, 44, 45. Você vai ter muitas referências ao 18 Brumário, a luta de classes na França, a Guerra Civil, mas esses que o Chazin faz questão de buscar lá atrás a questão da miséria alemã para espelhar a miséria brasileira, não é o mesmo raciocínio, mas onde ele chega à questão da autocracia burguesa. Tá? Tudo isso agora que eu vou dizer, nas aulas específicas de Florestan, nas aulas específicas de Revolução Brasileira e na questão operária, nós vamos desdobrar. E tem uma só sobre nacionalismo e todos os seus problemas. Então, também isso virá. Ele diz, em preto é o que ele falou, em vermelho é mais ou menos a minha crítica, tá? Tudo grosso modo. Diz o Florestan, coube ao Estado brasileiro a tarefa de mediar os interesses privados e o poder público. Então, seriam interesses privados, a burguesia, poder público, um Estado eleito para tal. Veja, eu não estou dizendo que ele é politicista, mas ele está vendo a questão do Estado de uma forma separada para tentar entender uma revolução nacional burguesa que não é da via clássica, é autocrática, mas não corrobora, né? Não traz as massas. Mas ele não diz isso. Eu perguntaria ao Florestan aqui, mas afinal, se o Estado tem a tarefa de mediar os interesses privados e o poder público, não é justamente isso o Estado no capitalismo? Ele não é o gerenciador dos negócios da burguesia? E ele é isso na via clássica, ele é isso na via prussiana, e ele é isso na via colonial. Só que aí entra um problema. A forma como Florestan Fernandes entende as chamadas políticas públicas, que vai trazer toda uma dimensão do democrático popular
dentro das estratégias brasileiras, que separa Estado da economia, parecendo que não separa. Então, vamos entender, né? Eu estou aqui falando das páginas 338, tá? Segundo parágrafo, 339, 340, já que eu não localizei aqui, tá? Bom, outra crítica que eu faria. Por isso que eu não coloquei a leitura do Florestan Fernandes como original na primeira aula das 4 teses originais sobre a formação do capitalismo no Brasil. Por quê? Porque é uma grande mistura entre vários autores, esse livro do Florestan. A maioria marxistas, como se caracterizar a formação social brasileira fosse uma grande miríade de influências. E tem isso na USP, que é o berço do Florestan. É muito uma coisa gentil e necessária, claro, e ele, acho que todas as citações que ele fez com merecimento, mas esse livro, se vocês perceberem, é a preparação de uma aula que ele dividia de sociologia junto com um outro professor, né, o José de Souza Martins, né? Por isso que ele, mesmo publicando em livro, ele não desfaz aquela fala de sociólogo dele, e um marxista não fala como um sociólogo, porque a sociologia é uma reforma da contra-revolução burguesa durkheimiana e weberiana, né? E para ele isso, acho que até o final da sua vida ficou complicado, embora em alguns textos ele explicite, tá? E aí é aquela miríade de eu te cito, você me cita, mas não num sentido tão banal como hoje, tá? Hoje é mais assim, eu te cito, você me cita para um, citar o outro e entrar lá naquelas pontuações. Não tinha pontuações nessa época. Era realmente uma gentileza intelectual. Mas é tanta gentileza intelectual que perde a dimensão da crítica visceral e na raiz, tá? Então, o próprio Florestan, de 77, é uma miríade de influências metodológicas, estou lendo aqui, ó, e a sociologia como disciplina e como ciência pesa demais para ele. Ele incorporou realmente o professor de sociologia, não o professor marxista que fala criticamente da sociologia. Bom, a principal contribuição, já que me faltam só 3 minutinhos, do Florestan é essa, desvelar o caráter antidemocrático da burguesia brasileira. Então, ela é autocrática, e aí ele chega a 4 conclusões, tá? E tem mais umas críticas que eu ia fazer, mas podemos fazer no debate, tá? Inclusive, essa condição de chamar capitalismo selvagem, né? Todo capitalismo é selvagem, não tem nenhum civilizado, né? Mas ele chega aos 4 momentos fundamentais, as 4 conclusões que, neste capítulo 7, estão absolutamente bem comprovadas em termos de origens de uma autocracia, mas tem um grande problema nessa categoria que ele cria de contra-revolução prolongada. Vou encerrar com isso, porque isso é o mais importante que eu tenho a dizer aqui, tá? Então, primeira conclusão dele, a nossa dominação burguesa tinha que fazer uma transformação capitalista e a fez de modo autocrático. Que no Brasil, por causa deste modo autocrático da nossa burguesia, ele não fala em institucionalizado e bonapartista, tá? Ele fala em bonapartismo, em ditadura, é outro tipo de esfera, mas ele fala da questão autocrática. Nesse item 2, quando ele fala em contra-revolução prolongada e aceleração da história, quando você espera que a aceleração da história para ele seja a revolução proletária, ele deixa subentendido, faz a crítica correta de que muitos burgueses radicais vão ser muito parecidos com socialistas reformistas. Então, aí ele vai fazer uma comparação, João Goulart, o PCB, não sai muito daquele lugar comum das análises do pré-64, mas quando ele entra com a contra-revolução prolongada, né, ele está ainda justificando, na minha crítica, tá? Posso estar errada, e aí estou pondo para a nossa discussão. Inclusive, algumas pessoas hoje, para analisar o governo Bolsonaro, especialmente na Unicamp, na economia da Unicamp, estão adorando usar a contra-revolução prolongada, chamando, né, ao próprio Florestan Fernandes para justificar que Bolsonaro é um fascismo, sem ver que o erro de Florestan aqui, na minha opinião,
quando coloca contra a Revolução Prolongada, é porque ele está vendo ainda como uma revolução nacional um momento autocrático, burguês bonapartista. Claro que é uma contradição nos termos. Tá? E não dá para analisar a contra-revolução num país só. Não há revolução num país só e não há contra-revolução num país só. Aí, não no Florestan, mas em quem da Unicamp usou contra a Revolução Prolongada, citando Florestan, eu senti que estavam tentando. Além de forçar uma barra para parecer que bolsonarismo é fascismo, que, lógico, isso é uma discussão que também não está aqui pacificada, tá? Mas estava usando para definir contra-revolução num único país. Sequer estava relacionando com aquilo que significam os bonapartismos na América Latina. Tá? Posso falar melhor disso nas questões. O terceiro ponto é a estrutura política da autocracia burguesa, isso eu já falei bastante. E, finalmente, uma outra coisa que concordo demais com Florestan, é muito bom que ele tenha dito isso em 75, ele é contra qualquer tipo de análise de que houve um colapso do populismo no Brasil. Né? Mas ele não fica depois comentando ou desdobrando nada sobre isso, mas ele diz que a persistência ou colapso da autocracia burguesa, e ele põe colapso entre aspas, tá? Se dá através de um excedente de poder, e ele fala brevemente sobre uma revolução socialista. Eu questionaria também esse nível aqui de excedente de poder, mas termino dizendo que não há contra-revolução num só país, nem revolução num só país, nem socialismo num só país, nem modo de produção num só país, e às vezes dão essas escorregadelas os nossos queridos autores aqui estudados. Vou parar a apresentação, beber uma água e dizer que estou aqui pronta para receber questões daqui da sala e do nosso grupo aí que está pegando as discussões no YouTube.